E um dos pontos que os advogados ficam lá, né, falando assim, que acaba sendo muitas oportunidades para nós, é o seguinte: o fisco vai com tanta sede ao pote e vai deixando um monte de pontas para o advogado atuar. Isso é por causa desse treinamento do auditor enquanto extremamente fiscalista, né? Essa visão dá para a gente... Se a gente for analisar, quando nós entramos, né, e nós nos tornamos auditores fiscais, qual é o foco? O foco é o seguinte: você vai lá para o próprio Código Tributário, lá no artigo 3 do Código Tributário, ele disse que, no finalzinho, a atividade de cobrança tributária, atividade administrativa, ou seja, do fisco, do auditor fiscal, ela é plenamente vinculada. Então, ele está plenamente vinculado à legislação tributária que o rege. Então, ele está vinculado ao regulamento do Estado, à instrução de normativas, às instruções de serviço. O auditor, ele não tem poder discricionário, ele está vinculado àquela norma, ele tem que seguir ela de qualquer forma. Então, ele é treinado para aplicar aquilo. O treinamento é voltado para aquilo, ele tem que conhecer todos os detalhes, está sempre atualizado com o regulamento. Então, este é o grande problema, professor Edson. Porque, olha só, não é um problema, vamos dizer assim, é a atuação correta mesmo, o auditor ele tem que fazer isso mesmo. O próprio Código Tributário disse isso. Isso passa a ser uma dificuldade quando um processo é questionado, chega a nível do judiciário, por exemplo, e agora o perito, que é designado como assistente técnico do Estado, do fisco, no caso, aí, representando o fisco nesse caso, ele agora precisa atuar como assistente técnico. Então, ele precisa agora de uma visão mais pericial, uma visão que não está tão atrelada apenas à legislação do Estado, mas que seja mais abrangente, que envolva, por exemplo, princípios constitucionais, que leve em conta regras contábeis, né, internacionais dos IFRS, segundo os CPCs. Por quê? Para dar um contexto menos legalista de legislação tributária no sentido lato, e uma aplicação mais de busca de prova mesmo, que é a natureza da perícia. Então, essa sede no pote que o senhor mencionou, muitas vezes ocorre isso, quando ele quer atuar do mesmo jeito que ele foi treinado para atuar como auditor, quando ele está exercendo uma atividade pericial, quando ele agora está representando na justiça isso. Aí ele fala, eu vou continuar defendendo o Estado. Essa não é o pensamento do perito. O perito não defende o Estado. O perito não defende o regulamento do ICMS do Estado, por exemplo, falando de ICMS, né? Que é uma realidade que eu vivencio. O perito, ele defende a verdade. É a prova que é importante, né? O compromisso dele é com a verdade. E ele precisa, mesmo sendo auditor, nessa função pericial, ter este compromisso, inclusive para ser mais benéfico para o Estado. Para que o juiz, né, para que o juízo, quando fizer o juízo de valor, perceba que não houve uma parcialidade extrema naquela análise, né? E assim consiga entender, né, o assunto, verificar que o assunto foi entendido de forma mais imparcial. Talvez, realmente, analisando a prova em si, não prosperasse um auto de infração, por exemplo, naquele valor. Talvez ele tenha que ser reduzido. Mas é melhor que, tecnicamente, você reconheça isso ao bem da verdade do que você forçar a barra e perder, por exemplo, o crédito inteiro.